Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio inédito do Cacoal Cast. Para você que acompanha nas nossas redes sociais, já conhece como é o nosso podcast. É diferente de todos, não é verdade? E você já acostumou, né? Acompanhar nas redes sociais, no nosso canal no YouTube, está também disponível em outros canais do YouTube. Olá, Rondônia! É isso mesmo? Está com mais de 93 mil seguidores no nosso canal e cada vez subindo mais. Vai lá, já se inscreve também para você ficar atualizado dos nossos conteúdos e seguir tudo que é notícia de Cacoal do estado de Rondônia através do Olá Rondônia, através também do canal Cacoal Cast, através também das nossas redes sociais, das plataformas do Instagram. Estamos lá também, em diversas plataformas aí. Você pode seguir também lá no Cacoal Notícias, Cacoal Cast, tem os clipes do Cacoal Cast também que está disponível, além também de um pool de site, 18 sites com muitas informações de tudo que rola aqui nos bastidores do Cacoal Cast e do Max Studio. É isso mesmo. Se você quer também estar presente com a gente, agendar uma entrevista legal, entre em contato conosco, chame a gente lá no direct, no nosso Instagram, e vamos marcar com você também um bate-papo legal. Gente, hoje o podcast está sensacional, está bombando o tema nas redes sociais, e eu fiz questão de trazer para Cacoal também esse assunto para a gente discutir aqui no Cacoal Cast, porque é uma forma da gente levar a informação para vocês ficar por dentro do que está acontecendo. No Brasil, já está bombando aí nas redes sociais e é notícias que estão aí nos comentários, memes, muita gente falando sobre os legendários. E aí? Legendários também tem aqui no estado de Rondônia. Pois é, tem aí um movimento acontecendo em todo o Brasil dos legendários e hoje a gente vai descobrir um pouco mais como funciona, quem pode participar, quem está por trás dos legendários em Cacoal, nesse grupo, nesse movimento de homens que estão aí, né, levantando mais homens para servir a comunidade, ajudar na família, restituir homens de verdade. E olha, vai ser um momento incrível. Então eu quero chamar você a atenção, você que está aí agora, porque nós temos aqui um movimento em Cacoal muito forte dos legendários, que começou e já agindo e muita gente também acompanhando o grupo. Inclusive, temos pastores, pastor Djalma da Igreja Palavra de Vida, que também já está no grupo Legendários. Temos outras pessoas de outras igrejas também que já estão entrando também nesse grupo. E vamos ver como é que está agora. Já recebo aqui, eu estou com 3 convidados especiais. Pastor Djalma, Flavinho e também aqui o Gustavo, né? O Gustavo Andrade, que era músico em Cacoal, um cara bem conhecido, né? E aí, da dupla Kleber e Gustavo. Isso. É isso? Kleber e Gustavo, isso mesmo. Kleber e Gustavo. O cara é evangélico, deu aquela banda saiu para o mundo da música e hoje voltou a congregar e está congregando na Igreja Palavra de Vida e hoje faz parte dos legendários. Vai contar um pouco dessa experiência para a gente. A gente quer saber tudo. Gustavo, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado, cara. Cara, demais. Eu tô feliz, felizaço. Que honra poder vir aqui compartilhar um assunto que é polêmico. Polêmico. Mas, ao mesmo tempo, cara, que experiência incrível que eu tive naquela montanha, viu? Que legal, cara. Até o final do podcast, se você ficar aí, vai ter muita conversa boa e vocês vão tirar as dúvidas. Tenho certeza de vocês, viu? Que legal. Ó, hoje o nosso podcast ele vai ser dividido em 3 partes, assim, com 3 convidados, porque vieram 3 para a gente contar um pouquinho da experiência e apresentar para vocês um pouquinho do que é o Legendário de Cacoal. Então, o Gustavo vai falar um pouquinho sobre a experiência dele e depois, Gustavo, eu quero trazer você, porque você que está participando, está indo para a montanha, está fazendo esse trabalho, assumiu essa responsabilidade de servir nesse movimento. Sim. E aí você vai com certeza voltar aqui para contar mais experiências, porque você é um cara jovem, né? Eu vejo no seu rosto que você é um cara jovem, mas determinado, acima de tudo. E isso é muito importante, que você pode estar ajudando outras pessoas também, né? Então, acho que a sua experiência ela serve para atrair mais pessoas para esse movimento também Cacoal. Pronto, você acabou de falar o que é o Legendários. Nem precisa te explicar mais. Você falou tudo já. Quando eu vi esse grupo em Cacoal, aí eu parei e falei, meu Deus, eu tenho que levar eles lá no podcast para falar para Cacoal, né? Sim. E vamos falar. O que é esse movimento legendário? Onde surgiu? Por que tá, e como que chegou também em Cacoal? Então, ô Clóvis, o movimento Legendários ele foi criado por um pastor guatemaleco, que fala, lá da Guatemala, que se chama Shep Putso. E ele criou esse movimento pensando em transformar homens, famílias e automaticamente a sociedade, né,
e de uma forma que tem experiência de fé e essa pessoa consiga voltar às origens dela. As origens dela por quê? A masculinidade, ela deixou um pouco para trás aquela ideia de um homem provedor, um homem que ele tem que ser um governante dentro de casa, dentro da família, e isso ficou um pouco esquecido. E pensando nisso, ele desenvolveu uma forma de chamar a atenção dos homens, por isso que é até mesmo para homens, né? Para eles se reprogramarem, sabe? Vou reprogramar aqui para poder voltar lá na fábrica. Que legal. É mais ou menos isso, entendeu? E usam experiências de fé, experiências físicas também, né? Então, assim, fica marcante, porque o homem, ele vê muitas na prática ali as coisas que acontecem e acaba reprogramando. Começa a falar, não, eu tô vendo isso de uma maneira diferente, eu tenho que olhar dessa forma. Porque Jesus foi assim, e a Bíblia fala assim. Então, assim, Legendários, ele busca dentro da Bíblia algumas coisas que os homens deixaram de fazer e elas são necessárias serem feitas. E, então, essa é a reprogramação de um homem. Eu coloquei como tema, até mandei para o pastor Djalma, aí eu criei uma arte, coloquei lá, assim, me veio na cabeça, eu criei o resgate dos homens para Cristo. Porque, assim, vocês estão fazendo algo que também a igreja já faz há muito tempo, as igrejas já fazem, é que resgatar famílias, né? Resgatar quem está perdido no mundo para se voltar para Deus. E agora vocês trazem também essa proposta dentro desse movimento de resgatar os homens na sua identidade, né? No seu fortalecimento, na sua presença, na família. Isso. E para isso não basta ter só voz, né? Tem que ter atitude, tem que estar na presença de Deus, é isso? Com certeza. Conforme a gente vai conversando, a gente vai se soltando melhor, né? A gente fica um pouco preso agora no início, mas é justamente isso, ô Clóvis. Porque imagina só, você tem a sua família e você não tem a presença de Deus ali nela. E você não sabe como ter essa presença também. Você está perdido, você está caminhando por um lugar, você não sabe onde você quer chegar. E eu acredito que a maioria das famílias hoje estão vivendo dessa forma, porque a gente está numa era digital, numa era onde tem muita desinformação, com tanta informação a gente está sendo desinformado. E a pessoa vai encaminhando para um lugar e ela não sabe onde ela está indo. E existe vários movimentos ao longo dos anos, ao longo dos tempos, que foram utilizados para chamar a atenção das pessoas para Jesus. Não tem só o Legendários, tem encontro com Deus, teve vários outros, sabe, a Casa de Deus, não sei se você lembra. A Carismática tem um grupo que faz, isso, a Católica, a Católica tem lá jovens, como é que fala? Campistas. Sim. Eu tenho vontade de fazer o campista também, tanto que o povo fala que não precisa ser evangélico, não precisa ser católico, aquele é uma experiência com Deus, então assim, não vejo problema. Então o Legendário é mais um movimento idealizado por Deus, né? Eu falo assim, não é porque o chefe que inventou, mas é por Deus. Porque Deus sempre tem uma estratégia de chamar os seus. Entendeu? Verdade, que legal. E como chegou em Cacoal para você? Chegou através do Flavinho mesmo, meu amigo que tá ali. E ele... Ele veio lá, falou lá, o movimento tá acontecendo lá fora. Flavinho foi bem assim, ó. Olha que legal, cara. Até o jeito que você convida as pessoas para isso é de Deus. Você lembra de uma pessoa na hora e fala assim, cara, eu acho que essa pessoa lá no Legendário seria legal. Seria legal. Eu vou levar esse cara lá. E aí o Flavinho fez em Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí eu vi um story dele, ele despreparando para ir e tal. Falei, mano, que massa e tal. Quando ele tava voltando no aeroporto, Flavinho? No aeroporto? Depois do Réveillon. Aí ele saiu o link da inscrição. E ele me mandou mensagem, falou, mano, vamos pro Legendários. Falei, mano, será? Aí ele falou, não, eu te abençoo pra você ir lá. Ele pegou e me abençoou, né? Ele me deu a inscrição. Que legal. E aí eu falei, beleza, eu vou. E eu não tinha visto muita coisa Legendários. Eu tinha visto que alguém já tinha participado, já tinha visto aquele movimento, aquele murmurinho na internet. E aí o Flavinho chegou e não queria me contar nada. Eu falei, não, velho. Você não vai me contar mesmo? E todo mundo pergunta justamente, por que não pode falar? Por que não pode falar? Pode contar? E aí tá o porém, né? Você não pode contar mesmo, cara. Uma experiência que todo mundo vai ter íntima, única, né? É individual. É íntima. Ali a pessoa vai ter experiências que só ela e Deus sabem o que ela está passando. A sua experiência foi boa? Demais, cara. E o Djalma e o Matheus ali comigo nunca me forçaram, isso que é muito legal, sabe? Eu acho que a igreja, ela tem que ser isso aí, cara. Tem que ser família, porque
Principalmente com o jovem, né? Isso. O jovem ele tem... Não só com o jovem, porque ele tá você com essa dificuldade, você imagina às se vezes. Jesus fosse pastor da igreja. Ele não seria um cara com a varinha na mão que ia sair batendo nos outros. É verdade. Não ia ser desse jeito, sabe? Então, assim, primeiro você abraça e depois você ensina, né? Então, assim, é a forma como eu enxerguei. E beleza, cortando essa parte, eu fui pro Legendários com toda essa carga, cara. Foi uma carga pesada pra mim, eu feri muito a minha esposa, Aí você né? foi pra montanha. Feri muito a minha esposa. Uhum. E a minha esposa, ela foi um pilar de oração e travou uma guerra espiritual dentro de casa. Foi ela que se levantou e começou a orar por mim, orar pelo nosso casamento. Cheguei em momentos de falar para ela, falar assim, ei, eu não quero mais isso aqui, não. Eu não quero estar por aqui. E ela fala, não, a gente tá junto até o fim. Isso é legal. E quando ela se levantou, automaticamente Deus começou a mover, né? E Deus, ele é assim, cara, ele vai movendo, te tritura, te sacode até você... E a mulher, Deus usa muitas mulheres, né? Muito, o homem é muito mais fraco, né, para essa situação, né? A mulher é muito mais forte, ela tem uma presença mais ali na presença para segurar essas dificuldades, né? O Com homem certeza. já quer jogar tudo pro alto, já quer beber, já quer sair para, né, prostituição. A mulher, né, ela segura, e é isso importante. Parabéns aí pela atitude, né? Exatamente, a gente arruma várias válvulas de escape, né? Uhum. E aí dentro delas tem várias outras coisas que a gente pode conversar num próximo momento, mas tem aí as microtraições, tem a ansiedade, a depressão, que nem sempre é porque você está entrando naquilo ali sem saber. Verdade. Você sabe, mas você prefere e escapar, né? Está lá agora como legendário, participando, como você foi, te deu algo a mais, mudou a tua vida, de uma hora para outra. Como eu já estava nesse processo de mudança e já estava pedindo resposta para Deus, que a gente fica um momento da nossa vida falando assim, Senhor, o que o Senhor quer para mim, né? E foi onde eu fiz uma oração muito forte. Falei assim, Deus, eu preciso que você entre nesse barco, eu não sei mais o que fazer. Uhum. Até quando eu ia praticar o erro, eu já cheguei a falar com Deus, falei assim, Senhor, o que eu devo fazer, cara? Eu não consigo mais isso aqui, eu não sei para onde ir, eu não estou conseguindo sair dessa situação, sabe? E aí foi onde Deus começou a mover as coisas, que é onde eu estava falando. E lá na igreja, o Djalma, o Matheus conversando muito comigo e não me forçando a nada, mas na minha cabeça sempre ficava, será que eu devo largar meu trabalho? Será que eu preciso disso? E eu via muita gente falando de renúncias, e isso aí me preocupava. Porque a gente é orgulhoso, cara. Vamos combinar? Verdade, o homem, ele é um cara orgulhoso. Ele é orgulhoso. Não tem jeito. E quando a gente entra ali naquele momento, naquele movimento, Deus já começa a falar com você. Você vem cá, você vai ter que renunciar a algumas coisas. A primeira coisa é isso aqui, ó. Deus já começa a falar com você. Porque o foco deles é o quê? Família. E família não abre brecha, né? Família não tem como você chegar ali... A dor é grande, mas exatamente. Aí tem que superar. E quando você tem que fazer uma vê escolha. família na Bíblia, quando Deus fala justamente nesse fator de família, ele fala o quê? Que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Verdade. Então, isso aí já é um basta na sua renúncia de tudo que você faz. Porque se você decidiu casar e você decidiu ter uma esposa, decidiu ter uma mulher, você tem que abandonar as outras coisas. E como você está agora? Hoje, aí no Legendários, o que aconteceu? Eu já tomei essa lapada, né? Falei, e agora? Porque você foi pra lá e levou uma lapada. O que eu tenho que fazer? Você pensou que ia ser divertido? Teve um momento na montanha... Você pensou que ia ser divertido? Não, né? Tudo muito fofinho. Bonezinho na cabeça, roupinha colorida. Vai ser legal. Vai ser massa. Vai ser isso aqui, vai ser divertido. É piquenique na montanha, rapaz. Fica tranquilo. Não foi. Aí o que acontece? Você toma essa lapada logo de cara, né? Aí teve um momento da montanha que é muito legal, cara. Eu não posso contar. Você não pode contar tudo, mas alguma coisa. Mas assim, teve um momento na montanha que teve uma palavra que o pastor falou lá que me marcou muito. Uhum. E eu tava chorando pra trás da fogueira, assim, mas lá atrás mesmo. A gente tava numa média de 400 homens. Era isso aí, Flávio? Só 400? Uns 400, mais ou menos. Esse batalhão tá crescendo, hein? E aí eu tava lá assim, né, tipo... Ei, vocês cortam essa parte da fogueira aí, que eu não posso falar fogueira não, tá? Ele veio até me avisar. Essa foi boa. Eu tava numa administração na montanha, e aí lá o pastor conversando com a gente, né? Tinha várias pessoas ali, tinha mais de 600 legendários, Flavinho, mais ou menos? 400 participando, 500 participando, uns 400 servindo. Isso aí, uns 900 pessoas. 900 pessoas. Eu tava atrás mesmo, cara. E eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. Mas era muito forte mesmo, coisa que eu nunca tinha sentido.
E aí aquilo começou a me pegar, me consumir mesmo. E aí, quando a gente vê que a presença de Deus, ela te consome, é verdade, tá? É verdade. Você chegar perto, meu amigo, é igual fogo. Puxa. Chama você. E agora, fala. comecei a chorar. E algo em mim falava assim, vai até lá na frente, vai até lá na frente. E eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, meu amigo, na hora, foi questão de eu chegar, passou um pastor por mim muito usado, né? Ele colocou a mão no meu coração e falou assim, ó, lá fora tem uma multidão aguardando o seu posicionamento. Isso aí foi muito forte, cara. Ali eu senti realmente uma resposta. E aí eu, como sempre, né, eu falo que eu fui igual o Pedro, né? Ontem a gente teve uma pregação lá. Teimoso. Teimoso, meu amigo. Aí cheguei na barraca e eu falei, Senhor, eu preciso de uma confirmação. E eu quero que o Senhor me ajude aqui agora através da Bíblia, se revele através da palavra e me mostre se isso é realmente um pedido seu, né? Tipo assim, uma resposta sua. E aí foi quando eu abri a Bíblia, cara. Ezequiel 2. Nossa. É forte. Eu vou deixar para quem estiver vendo ler a Bíblia, que deu um incentivo para você ler a Bíblia e saber o que é, viu? E você também. Mas Ezequiel ali vai 2. Falar sobre muitas... Marque aí, Ezequiel 2 na sua Bíblia aí. Ezequiel 2. E ali eu percebi tudo. Falei, é isso mesmo. E aí, olha pra você ver como é que Deus faz. Você lembra que eu falei que ele move as coisas, né? Uhum. Chegou no final do Legendários, o meu testemunho foi muito forte, né? E o pessoal pegou e me convidou para ir lá na frente e testemunhar. Tem até o vídeo, depois eu mando para vocês verem. Quando o pastor me chama lá na frente, quem tá lá me esperando, saiu daqui de Rondônia e foi lá me ver. Flavinho. Minha esposa, rapaz. Se Flavinho tivesse lá, eu ia bater nele. Ele tava servindo. Ai do céu. Ele tava servindo. A esposa. Minha esposa saiu daqui e foi lá. Ela foi lá. Foi lá. E aí, como é que foi sua reação? Ah, cara, a gente se emociona muito, né? Porque eu e ela, a gente passou por esse processo dolorido, foi doloroso, foi massacrante, mas quando você recebe uma vitória de Deus, não tem nada que recompensa aquilo. A melhor coisa é alguém que te ama, né? Perto de você te apoiando. Ah, meus pastores lá, imagina, meus pastores, a igreja aqui comemorando. O pastor mesmo, você olhava no olho dele, chega só lágrimas, sabe? Tipo assim, quando você vê restauração, cara... Isso é um resgate, né? Não tem nada que pague por isso. Não tem nada, não tem e valor. Hoje você quer ajudar outras pessoas também a fazer isso que você fez? Com certeza, cara. É por isso que eu falo que não é o Legendários. É o Legendário número 1. É diferente. A marca Legendários, ela é uma coisa, mas o Legendário número 1 é quem transforma. Não é a marca que transforma, não é as ideias deles, mas é o momento que você tem com Deus ali, que faz total diferença na sua vida e te dá muitas respostas que você ainda não conseguiu ter na vida por falta da presença dele. Que legal. Esse movimento vem crescendo cada vez mais e é por isso que a gente convidou vocês aqui. Eu não sabia do seu testemunho, gratificante, acho que foi um momento muito especial também para o nosso podcast. Eu tenho certeza que muitas pessoas também vão reconhecer o que você fez, a sua decisão, né, que é uma decisão assertiva, uma decisão correta, uma decisão que vem de Deus também. Então, acho que acima de tudo é isso, né? Uma decisão que vem do coração, acho que é o mais importante. Não é por estar no Legendário ou ser um legendário agora. E agora, você como legendário, o que você pretende fazer daqui para frente? Cara, o Legendários, ele te dá infinitas possibilidades de você ser um homem melhor depois da montanha. Começando por servir. Para você ali servir, é sinal de que realmente você é um cara transformado. Até porque para você servir, existem algumas exigências, né? E servir as outras pessoas é o maior... Como eu posso te explicar isso? É a maior semelhança que tem de Jesus é o que Jesus fazia. Ele servia as pessoas. Então, assim, já tá por aí, né? Eu quero muito poder servir os legendários, que eu tô indo agora, né, para Dourados. Vai eu, vai o Djalma, vai o Flavinho. E a gente quer levar muitos homens daqui de Cacoal junto com a gente vai estar ali para servir vocês. E daqui uns dias a gente vai todo mundo junto para servir os demais. Então, comece por aí. Servir o nosso próximo, servir as nossas famílias ao redor, né? Pessoas que convivem com a gente, pessoas que passam pelo mesmo problema que eu já passei. E agora as pessoas, como é que vê você como legendário? Essa transformação? O que você vê, eles falam de você? Cara... Família, amigos? Depende muito do ponto de vista. Se você der moral para quem quer criticar você, você vai se lascar. Porque a pessoa vai entrar dentro de você e vai querer sugar de você o pior. Né? E se você for um cara que está guiado pelo Espírito Santo, você vai saber a resposta que vai dar, você vai saber como comportar numa situação dessa.
Mas quando as pessoas vêm com bondade e vêm com os olhos de, cara, eu quero ir nisso daí, eu preciso também disso daí, eu dou total atenção. Mas quando existe uma pessoa que vem para querer te criticar, que ainda não sabe o que acontece ali, não posso falar, e ela vem querer bater em cima, eu nem gasto meu tempo, cara. Legal. Gustavo Andrade, ex-músico de Cacoal, mas não é ex, porque ele vai continuar cantando na igreja agora, louvando o Senhor, para Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e para transformar a vida de músico a legendário. Que isso, cara? Que legal. Aú! Obrigado por esse bate-papo legal aí, cara. Aú! Até a próxima. Não é Raul, não, hein? Aú! É A-H-U. Aú. Amor, honra e unidade. Que legal. Aí tá um negócio também rapidinho, só pra acabar. Vai viu? lá. O... Olha pra cá a câmera. Olha pra você ver. O Legendários, ele bate muito nessa tecla de homens inquebrantáveis. Aham. Mas é perante o que? As situações da família, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas perante Deus, a gente é totalmente quebrantável, viu? Com certeza. Que legal esse bate-papo, Valeu. foi demais. Enquanto a gente vai tomar um cafezinho aqui no Cacoalcast, Cadê? chamo um Eu quero recado, então, chamo um valeu. recado agora lá do pessoal da Energia Solar. Ó, tá todo mundo querendo fazer projeto Energia Solar. Roda o VT aí. Como que tá a conta de luz aí na sua casa? Olha, você está pagando muito alto na conta de luz? Você sabia que a Extrasol Energia Solar tem facilidade para você e condição de parcelamento? Você sabia que com a Extrasol Energia Solar você pode ter até 95% de desconto na sua conta de luz? É isso mesmo. Olha, eu quero falar para você que na Extrasol você é muito bem atendido. Você pode ligar agora ou mandar uma mensagem pelo 99227-7477. Você vai ser muito bem atendido. Faça o seu orçamento. Nós temos diversos parceiros que você terá excelentes condições de pagamento. Para você, para sua casa, para sua empresa ou até mesmo para você que é produtor rural, que tem a sua propriedade, que precisa de irrigação aí na sua propriedade. Então, agora mesmo, a gente telefone, já fale aí com o Gerry também, com o Vanderlei, na Extrasol Energia Solar. Extrasol Energia Solar. Se você não fez ainda o seu projeto de energia solar, está na hora de você fazer. Aproveita essa oportunidade. Já fala com o pessoal da Extrasol e conheça as vantagens. Gente, está todo mundo fazendo projeto de energia solar. Você que é empresário, está aí na chácara, fazenda, né? A irrigação no campo. Então, você pode também fazer. E conheça as vantagens, porque tem uma linha de crédito fantástica também que você pode aproveitar no seu banco, que você tem taxas reduzidas para você também fazer o seu projeto de energia solar. Procure a Extrasol e faça hoje mesmo o seu projeto. Aquele abraço a toda a equipe da Extrasol que está acompanhando, coladinho com a gente aqui o nosso podcast Cacoalcast. Um abraço aí, Vanderlei e toda a equipe. Agora eu recebo aqui nos estúdios do Cacoalcast para dar sequência ao nosso bate-papo sobre os legendários de Cacoal. Não está falando de Cacoal, que o legendário está... Aí esse movimento está explodindo em todo o Brasil, movimentaço aí. Eu vi uma história marcante aqui, né, do Gustavo. Eu fiquei surpreendido aqui com o Gustavo, tá? Maravilhoso. Outra hora eu vou trazer mais vezes ele aqui também para falar um pouco mais sobre esse tema aqui. O Flavinho, foi um dos primeiros também aqui a seguir os legendários em Cacoal. Vai contar um pouco da experiência dele aqui. Flavinho, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Obrigado, é uma honra estar por aqui, falar um pouco do movimento. Legal, tatuadão, mas na igreja, né? Na igreja, Na servindo, igreja, tá firme, né? servindo. Firme. Você está na Palavra de Vida também? Palavra de vida com o Djalma. Djalmon lá, botou vocês no eixo lá, né? Botou aí. E Deus também, né? Jesus colocou vocês para funcionar agora e trazendo mais resposta, né, No cara? quadro a gente quer toda hora saber. E aí, Se aproxima como é um que pouco mais do microfone, sua voz é mais baixa, é isso aí. Ô, Flavinho, vamos contar um pouquinho da sua experiência, como que foi com você, com Legendários, porque você também está nesse movimento, Sim. você viajou, foi para que lugar? Então, o movimento eu conheci através da minha psiquiatra, minha doutora. Ela falou do movimento para mim e tal. Você tem que ir nessa montanha. Você estava passando dificuldade? Dificuldade. Estava com depressão, ansiedade, medo, insegurança, tudo. Tudo. Tomava remédio para dormir. Era dependente de remédio. Aí ela falou assim, você conhece o Legendário? Você não quer seguir? Aí você falou assim, o que é isso? Aí eu fui e perguntei o que é isso. Ela foi, me apresentou tal. E eu... Não é fácil a inscrição. Toda hora eu tentava inscrição, não conseguia. Não conseguia. Não é simples assim. É uma inscrição, solta um link lá, você vai lá e consegue se inscrever. É muito disputado. É muito homens querendo participar. Aí eu tentava e não conseguia. Aí um
conhecido meu, o Daniel, filho da Jane da Atacada na Tradição. Ele é o primeiro de Cacoal? Cara, eu acho que ele não foi o primeiro a participar. Eu vou ter que trazer ele aqui depois. Tem que trazer. Tem que trazer. Aí eu vi que ele foi, eu falei assim, ué, cara, você foi pra montanha e nem me chamou, eu tô aqui tentando isso, você foi e nem... Aí ele falou, cara... Aí deu certo. Vamos tomar um café. Uhum. Aí ele me chamou pra tomar um café, me falou um pouco mais do assunto. Daí toda hora que saía a inscrição lá e mandava pra mim, eu via a data, não dava certo. Aí um certo dia lá, eu acordei na segunda-feira bem cedo, tava até no aeroporto, consegui fazer a inscrição. Disse, agora eu vou. Agora eu vou. Daí eu me inscrevi e já levei mais 3 amigos meus juntos. Um de Paraná e 2 aqui de Cacoal. Que bacana. Já se inscreveram também, a gente pegou e se juntou, foi todo mundo. E como foi essa experiência para você de ir para a montanha e hoje estar aqui no Legendário Brasil e representando também Cacoal, estado de Rondônia? Então, o CrossFit foi muito marcante. Eu tava enfrentando depressão assim... Você trabalha com o quê? Eu sou empresário em Cacoal. Empresário, você mexe com qual ramo? Eu tenho o ramo de confecção. Eu tenho uma distribuição, um CD de distribuição em Cacoal, Porto Velho, Acre, Macapá, Pará. E aí a vida estava... um furdunço. Passando por depressão. Casado, solteiro? Separado. E aí, como que surgiu essa depressão em você? Você estava passando um momento difícil na empresa, com negócio, difícil, família? Empresa, muita coisa, muito problema, família, e juntou tudo. Aí você falou assim, eu preciso ser resgatado, eu preciso mudar a minha vida. Sim. E aí você Aí foi na hora que a minha psiquiatra foi e falou, você precisa ir para esse movimento. Você já estava na igreja ou não? Não estava na igreja. Estava na igreja, eu saía daqui de Cacoal, ia para São Paulo, lá em Alphaville, na Lagoinha de lá. E hoje você está na igreja? Hoje eu estou na Palavra de Vida. A palavra Aceitou de vida. a Jesus Cristo? Aceitei, na verdade, desde o começo de 2024, lá na Lagoinha com o André Fernandes. Ah, é? Foi lá que eu aceitei. Que aí legal. Já mudou tudo, muita coisa e tal, mas mesmo assim a depressão. Depressão, atacada, ansiedade. Aí não conseguia. Aí com os legendários, quando você foi lá, a experiência lá dentro? Quando eu fui para os legendários, aí quando chegou lá na montanha, lá, muita coisa acontecendo. Aí o bicho pegou. O pastor chegou em mim e perguntou. Na verdade, antes não, que eu fui fazer a entrada lá, fui fazer meu check-in. A gente tem que fazer um check-in para entregar lá. Daí eu com um monte de remédio. Aí o pastor perguntou assim, mas esses remédios? Eu falei assim, cara, isso aqui é depressão, ansiedade. Ele falou assim, ó, fica com ele, mas tenta deixar isso por lá. E eu nem tinha isso na cabeça, de deixar esses remédios lá. Nem subi com esse propósito da montanha. Aí eu peguei e fui. Aí uma certa hora lá na montanha, lá, o pastor foi e me perguntou, o que você quer deixar aqui? E aí eu fui, cara, depressão, ansiedade, medo, insegurança. Ele orou por mim. E aquele negócio, todos nós acreditamos em Deus. Mas eu acreditei e confiei. Se o pastor orou por mim, pediu para Deus, para mim não depender mais daqueles remédios, eu simplesmente, o que eu fiz? Confiei. Você deixou lá? Deixei lá. Deixei. Quando eu cheguei aqui, depois de algum tempo, fui apresentar, o pastor já me convidou para apresentar um legendário lá na Palavra de Vida, e nisso eu levei aquele monte de remédio que eu tomava. Você parou de tomar os remédios? Nunca mais tomei. Sério? Nunca mais tomei. Deixou na montanha? Deixei tudo. Abandonei tudo. Tanto remédio também, hoje, muitas renúncias. Muita renúncia. Você tinha mágoa? Você conseguiu deixar mágoa? Assim, a gente tem mágoa dos pais, de família, de amigos falsos. Tudo. Aconteceu muita coisa errada na sua vida e você conseguiu apagar isso um pouco? É aquele negócio. Vamos lá. Eu tive que renunciar a muita coisa. A bebida alcoólica foi uma delas que você eu renunciei. Conseguiu? Renunciei. Não tem mais. Total. Não bebo mais. Há quanto tempo você não bebe? Vai fazer uns 6 meses. 6 meses? 6 meses. A minha última cerveja que eu tomei foi antes de eu subir a montanha. O que mais você renunciou? Foi lá em Dourados. Lá em Dourados eu fui, estava num espetinho lá, até um amigo meu foi assim, vai tomar cerveja? Eu falei, cara, eu vou tomar, vai que é a última. E a palavra teve poder, foi a última cerveja. Que legal, cara. Nunca mais tomei. Testemunho forte, viu? Forte. Que bacana. Renunciei muita coisa. Muita coisa, renunciei. E hoje, nos legendários, porque assim, a gente vê que vocês é um movimento de homens. Certo. De homens. Como é para você servir hoje nos legendários? A minha parte de servir, vamos lá. Quando eu saí da montanha... Você fez um propósito? Eu fiz um propósito que eu ia servir. Mas eu não sabia que ia ser tão rápido.
Aí eu tenho amigos meus lá de Araçatuba, um amigo meu lá me convidou. Eu saí da montanha, passou 20 dias, ele me chamou. Pra vir, hein, vamos servir esse top lá, que a gente fala top, né? A montanha fala, vamos servir esse top com a gente lá, vão a turma de Araçatuba, vamos com a gente. Aí eu falei, cara, mas eu acabei de sair de lá, eu não tô preparado. Aí você de Cacoal ia lá em Araçatuba, São Paulo? Na verdade, eles me chamou pra servir em Dourados, né? Eles foi pra Dourados servir. Aí eles falaram assim, vamos lá servir com a gente lá em Dourados. Eu falei, cara, acabei de sair da montanha e tal, acho que eu não tô preparado pra servir. Não, vamos com a gente, faz sua inscrição. Já mandou um link? Cara, eu vou fazer. E aí? O que eu fiz? Aí nisso eu tava em Goiânia, né? Indo pro Vira Brasil, da Lagoinha que teve lá no estádio do Palmeiras, lá nesse parque, o final do ano, a virada de ano. Virada lá. Foi sensacional, hein? Foi bom. Foi. O agir de Deus lá foi lindo. Eu assisti de casa. Então, daí eu tava em Goiânia de carro indo pra lá. Aí eu falei, cara, eu tô indo pra São Paulo, tal, tô em Goiânia, eu vou passar em Araçatuba. Aí passei lá em Araçatuba, passei meu testemunho pra eles. Ele foi, cara, o meu coordenador de lá, né, o Nava, viu meu testemunho e falei, cara, vamos servir com a gente, vamos, daí tal. E, cara, vamos então. Peguei, já tinha feito a inscrição, um link lá e comecei a servir. Que legal. Cara, e eu vou falar uma coisa pra você. Participar é bom, servir é melhor. Agora vocês estão também servindo em Cacoal, que eu vejo vocês um grupo em Cacoal, saindo para vários lugares, servindo também a população. Como é que é esse grupo? Não só Cacoal, como no estado, né? Já em Ji-Paraná também tem um grupo, né? A gente usa muito essa fala, ô Clóvis. Não adianta eu sair daqui lá e servir em Dourados, sendo que eu não estou servindo nem minha cidade. Minha cidade é um local, a minha igreja, entendeu? Então, para me servir, pra você ter ideia, eu preciso da assinatura do meu pastor. Meu pastor tem que assinar para mim, como que esse cara quer servir, se esse cara nem na igreja vem. Ser legendário, as pessoas estão confundindo às vezes na internet, muitas críticas, muitos comentários maldosos sobre os legendários, porque tem famosos entrando, também seguindo esse movimento e aderindo ao movimento, pastores de diversas igrejas. Inclusive, eu vi um testemunho do pastor Rodrigo, que é um pastor estudioso, um cara que eu acompanho ele, um cara fantástico, né? E aí a gente vê que as pessoas ficam criticando, porque você está servindo, porque fulano está indo, então assim, tem tudo isso, né? Mas vocês aqui também começaram a fazer um trabalho, mas vocês que estão na igreja, não é que é uma pessoa qualquer, não é um grupo de pessoas que não tem uma igreja, é um grupo de pessoas, de homens, que frequentam a igreja, ou que estão indo para a igreja, ou que estão se convertendo, e que achou uma oportunidade também de agora se unir a esse movimento dos legendários, que é resgate dos homens, igual o Gustavo falou agora há pouco, né? Voltar a saber da verdadeira essência, né? Do seu verdadeiro eu. E você descobriu isso, né? Sim. É igual a falar que meu pastor usa muito. Existe igreja sem legendários, mas não existe legendário sem igreja. Isso é legal. Entendeu? A gente precisa sempre estar servindo. No caso, a gente está lá naquela... A gente vai, toda vez que o ônibus da prefeitura aqui de Cacoal, sai para Porto Velho, né? Eu vi um vídeo de vocês. As pessoas vão lá fazer consulta. Aí legal. O Espírito Santo tocou em mim. Vai lá e ora por essas pessoas. Que legal. Vai lá e ora por essas pessoas. Aí eu falei assim, eu preciso de autorização. Aí eu fui lá na Câmara, eu tenho amizade com o Clebinho Fura, pedi autorização para ele, ligou para o prefeito já ligou para a secretária de saúde e nós estamos lá todo domingo. Se eu estou viajando, alguém tem lá 1 ou 2 legendários, 3 legendários, mas nós estamos lá. Que legal. A gente está na missão. Que bacana. Sempre orando lá por eles. Cara, eu fico feliz porque vocês vieram aqui bater esse papo com a gente aí. Desejar que você possa continuar firme na presença de Deus, não só nos legendários, mas que você possa passar esse exemplo de homem também, que teve essa mudança. Sim. Claro que você poderia contar muito mais para a gente, aqui nosso tempo não tem tudo isso. Sim. Mas obrigado, Flavinha, um pouquinho por compartilhar um pouco dessa experiência com Deus. Amém. E agora também com legendários para o nosso público aqui do Cacoalcast, tá bom? E eu quero te ver na montanha, eu vou estar lá te servindo. Olha, tá? Rapaz, vou estar lá te servindo. Manda o link. Obrigado. Manda o link aí que nós vamos... Eu falei com minha esposa esses dias, né? Eu estava vendo e Deus tocou meu coração. Eu falei assim, poxa, eu tenho um podcast, eu tenho que chamar o pastor, chamar alguém que ele ouviu o grupo, aí eu fui pesquisar, fui ver outros vídeos, comecei a ver vídeo, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que falar com esse pessoal, e Deus tocando em mim, eu falei, vou chamar, vou convidar. Aí eu peguei o celular 2 vezes, falei, não vou chamar agora não. Aí eu falei, não, eu vou falar. Inclusive, a gente está indo viajar segunda-feira agora para Dourados novamente, onde a gente está indo servir. Está indo uma turma aqui para participar e a gente está indo servir. Que bacana. Lá em Dourados também.
Sucesso, Deus abençoe você sempre. Amém. Que Deus proteja você, guie você nos seus passos. Obrigado. Cada vez, né, te dê mais sabedoria para que você possa também levar a palavra de Deus, seu conhecimento, a experiência, o teu testemunho a muito mais pessoas, mais jovens, mais famílias que sejam resgatadas também aí, esses homens, né, que estão perdendo tempo às vezes com bebida, com álcool, igual você estava também. Que você seja um exemplo para a família, seja um exemplo para a tua igreja, tá bom? Amém. Obrigado. Obrigado. Papo legal, tá aí, Flavinho, do grupo aí, portanto, do movimento, né? Junto com a gente aqui no CacoalCast. Mais uma pausa para o nosso intervalinho. Vamos rodar o VT aí, porque você que está com a gente acompanhando aqui no CacoalCast já sabe, a Extrasol tem a melhor energia solar. Se você não fez seu projeto, tá na hora de fazer. Como é que tá a conta de luz aí na sua casa? Olha, você está pagando muito alto na conta de luz? Você sabia que a Extrasol Energia Solar tem facilidade para você e condição de parcelamento? Você sabia que com a Extrasol Energia Solar você pode ter até 95% de desconto na sua conta de luz? É isso mesmo. Olha, eu quero falar para você que na Extrasol você é muito bem atendido. Você pode ligar agora ou mandar uma mensagem pelo 99227-7477. Você vai ser muito bem atendido. Faça o seu orçamento. Nós temos diversos parceiros que você terá excelentes condições de pagamento. Para você, para sua casa, para sua empresa ou até mesmo para você que é produtor rural, que tem a sua propriedade, que precisa de irrigação aí na sua propriedade. Então, agora mesmo, a gente telefone, já fale aí com o Gerry também, com o Vanderlei, na Extrasol Energia Solar. Já de volta, aqui seguindo em frente aqui. Obrigado, pessoal, aí da Extrasol Energia Solar. Um abraço a vocês aí. Você que não fez seu projeto de energia solar, faça logo, tá bom, gente? Olha, deixa eu dar um recado para vocês. Vem aí a Rondônia Rural Show Internacional, 12ª edição, e o CacoalCast, o Pod Rondônia, né? O nosso pool de notícias de site, com 18 sites, o nosso também canal no YouTube, Olá Rondônia, vai estar na maior cobertura de todos os tempos na Rondônia Rural Show Internacional no mês de maio. Então você vai acompanhar tudo o que acontece durante a Rondônia Rural Show, direto a Rondônia Rural Show, ao vivo, podcast durante todo o dia. São mais de 100 podcasts que serão gravados e reproduzidos em nossos canais e também nos sites aqui do Max Studio, tá bom? Fica ligado, acompanhe tudo aqui com a gente. Vamos trazer convidados especiais. Ó, você vai ficar sabendo de muitas informações que você nunca viu ainda sobre a Rondônia Rural Show. Fica acompanhando com a gente aqui nos nossos canais e você será bem informado, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Você que curte com a gente aí, vai compartilhando nosso link com os familiares, vai divulgando a gente. Não esqueça de se inscrever também nos nossos canais aí, dá um like lá para você receber lá o nosso sininho lá, ativa o sininho para quando chegar material novo você também receber aí na sua tela do seu celular ou na sua TV. Bacana? E também estamos aqui no nosso estúdio com imagem de 4K, meninas. Isso aqui é o único podcast Cacoal que tem essa qualidade e podcast diariamente em Cacoal. Maravilha. Ó, estamos aqui falando hoje sobre os legendários, esse movimento que levantou o homem, transformando homens aí, levantando muita gente para servir. Eu não sabia que esse movimento já estava tão grande no Brasil e quando eu fui pesquisar, eu fiquei assustado. Falei, meu Deus. Aí Cacoal já começou também a crescer esse movimento. E eu estou aqui com uma das pessoas que também é um dos grandes responsáveis por esse movimento que já está crescendo, pastor Djalma Galdino, da Igreja Palavra de Vida, um pastor muito abençoado, um homem aí que tem ajudado as famílias, levantado muitas pessoas também, né, para trabalhar na Palavra de Deus, e eu recebo com muito carinho aqui no CacoalCast. Pastor, seja bem-vindo. Pai do seu Clóvis, é uma alegria poder estar aqui com você, participando do podcast aqui, Cacoal, né? CacoalCast, uma alegria muito grande. E Deus tem feito coisas extraordinárias. Nós fomos ali, participamos do Legendário. Eu tenho 33 anos que sirvo a Jesus, que Jesus me encontrou, porque foi Ele que me encontrou, não foi eu que encontrei Ele. E já participei de diversas conferências com vários pastores, com vários homens de Deus, conferências de 3 dias, de 4 dias, de 5 dias. E esse movimento legendário, quando eu vi esse movimento, nasceu um desejo no meu coração de participar. Conversando com alguns amigos,
E veio aquele desejo de participar, de subir a montanha. Aí foi quando surgiu, o Flavinho apareceu, né? O Flavinho foi um canal de bênção para a gente, porque eu já tinha visto falar, e ele foi um incentivador que incentivou a gente ir. Eu não subi na montanha, igual muitas pessoas que falam, mas a pessoa sobe na montanha para encontrar Deus. Não. Deus me encontrou há 33 anos atrás. Eu aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador há 33 anos atrás. Então eu fui para o Legendário para ter uma experiência a mais. Eu tenho 29 anos que eu sou pastor de igreja, Cacoal tem 25 anos que eu estou em Cacoal, e eu subi na montanha e foi uma experiência extraordinária, uma experiência muito grande. Legal. E eu até preparei algo aqui, porque quando eu comecei a postar que eu ia participar do Legendário, alguns amigos, alguns companheiros, eu preguei muitos estados do Brasil, vários estados do Brasil. Aí pessoas começaram a perguntar, mas você vai participar desse movimento? Isso aí é um movimento que veio aí do nada. E eu falei, você já participou? Perguntei para ele, não. Aí eu falei, então eu vou participar e quando eu voltar, eu vou dizer para vocês como que é o movimento Legendário. Portanto, em Cacoal, de pastores, eu fui o primeiro a pastor aí. Agora, né, tem outros pastores que já vai também participar. Aí alguns falavam assim, pastor, mas o senhor não precisa, o senhor já participou de tantas conferências, o senhor já fez tantos cursos teológicos, o senhor já sabe, o senhor não precisa ir lá para aprender. Aí eu peguei e citei esse versículo. Tolo é aquele que acha que sabe tudo. Tolo é aquele que acha que sabe tudo. Verdade. Nós nunca podemos considerar, Clóvis, que nós sabemos tudo. O crente ele tem sempre que procurar ter uma experiência maior com Deus e sempre ele precisa aprender. E sábio é aquele que entende cada dia que precisa aprender mais. Então eu não fui para o Legendário para se mostrar, não fui para o Legendário. Fui para o Legendário porque eu vi que era bom, eu vi vários testemunhos, e como eu fui com o propósito de aprender mais, de alcançar mais sabedoria da parte de Deus. Porque eu nunca fui um pastor ruim, eu nunca fui um pai ruim, um pai mau, nunca fui um esposo mau, mas eu subi e trouxe uma experiência muito grande. Que legal. Aprendi muita coisa ali para aqueles homens. E querendo ou não, se você é conhecedor da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, o legendário número 1 é Jesus. E a missão de Jesus era levar as boas novas de salvação. E aonde Jesus ia, a multidão seguia. Jesus ia de um vilarejo a outro vilarejo, não era só os discípulos que acompanhavam, uma multidão acompanhava. E uma multidão acompanhava, subia a serra, eu tive Israel, subia a serra, descia a serra, passava dentro de corvos, passava dentro de rios, atravessava montanhas. De repente, Jesus percebia que eles estavam cansados. Jesus ministrava uma palavra para eles. Jesus alimentava eles, porque um certo dia, Jesus, os discípulos falaram, Senhor, despede essa multidão para ir embora. Ele já está cansado de nos acompanhar. Eles já estão cansados, está o dia todo com a gente. Despede. Jesus falou assim, não, nós vamos primeiro dar alimento para eles. Dar alimento para eles. Então, o propósito do legendário que é alimentar. Alimentar o quê? Espiritualmente. Espiritualmente, as pessoas que precisam ali, Jesus alimentou eles o dia todo espiritualmente, e quando foi a tardezinha, que os discípulos queriam que Jesus despedisse eles, Jesus falou, não, tem alguma coisa de comer aí? Não, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, para mais, só homem tinha 5.000 homens, fora mulher e fora criança. Jesus não traz aí. Orou, multiplicou, e primeiro mandou colocar eles em grupos, porque o legendário é organizado. Quem for participar do legendário vai ver que não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito,
é organizado, extremamente organizado, muito organizado em tudo. E lá é por famílias. Então, um exemplo. Jesus mandou colocar em grupos de 50, de 100. Levantou o pão ao céu, deu graças, o peixe, e mandou distribuir. Servir. Mandou distribuir para eles. Quando todos alimentaram, Jesus falou assim, agora pega o que sobrou. Pega o que sobrou. E quando saiu pegando o que sobrou, eu acredito que tinha mais de 10 mil, mais de 15 mil pessoas. Sobrou 12 cestos. Com 5 pães e 2 peixinhos. Sobrou 12 cestos. Então o legendário é o quê? É isso. É caminhar. Seguindo a caminhada. Você sobe montanha, recebe uma palestra, recebe uma palavra extraordinária, uma palavra que vem trazer o homem ao original, ao seu princípio, porque lá não importa se você é empresário, não importa se você é juiz, não importa se você... Se é pastor. Não importa. Eles não estão separando ninguém. É alguém que se propôs a enfrentar a montanha para se descobrir ou para se fortalecer. E lá todo mundo é tratado igual. Lá não faz distinção de cor, não faz distinção de religião. Portanto, para participar, qualquer pessoa pode participar. É porque hoje estão pregando nas redes sociais, pastor, é uma seita, é uma nova religião, esse movimento, ele acaba rápido, porque só homens estão seguindo, né? E a gente vê muitos questionamentos, famosos, pastores, líderes religiosos, igual você falou, estão participando. A sua experiência, igual você está contando aqui, ela é única, né? Também cada uma pessoa tem uma experiência única, eu acredito. Cada um tem uma experiência. Não é verdade? Uma coisa eu digo, por que não falar o que acontece lá? Porque a mesma coisa eu assistir um filme com você, eu assisti o filme e contar o final do filme. Que expectativa você vai ter? Mas uma coisa como pastor, lá é ministrado Bíblia, é ministrado palavra. São 3 dias da montanha? Dá 4 dias, né? 4 dias. 4 dias, praticamente, de aprendizado. Portanto, eu fui, participei, e agora eu estou saindo de Cacoal. Dia 28, tá indo eu, tá indo o Flavinho, tá indo o Gustavo, tá indo outros também. Nós está indo para trabalhar. Para servir. Para servir. Nós não estamos indo para participar mais, nós estamos indo para trabalhar. Uhum. Para trabalhar, porque o propósito do legendário é o quê? É unidade, é amor, é honra e unidade. Então esse é o propósito do legendário. Aqui, não sei se você viu, se você acompanhou, mas aqui em Ji-Paraná, quando teve a enchente agora esses dias atrás, acho que 30 dias, 60 dias atrás, os legendários de Ji-Paraná, eles foram ajudar as pessoas a tirar os móveis de dentro de casa, a levar a cesta básica para as pessoas. Então esse é o propósito, é abraçar quem precisa ser abraçado. Até mesmo aqueles que às vezes a pessoa acha que não precisa. É como Jesus nos amou sem nós merecer. Será que nós merecia o amor de Jesus? O quanto ele sofreu e padeceu por nós? Não. Então o propósito do legendário é esse, é servir. O Flavinho falou que nós todo domingo, nós terminamos o culto, nós não vai para casa, nós não vai para lugar comer antes. Nós vamos aqui. Nosso propósito é o quê? É ir ali e abençoar aquelas pessoas que estão indo fazer, às vezes, uma quimioterapia lá em Porto Velho. Está indo para Porto Velho com o coração na mão, com o coração apertado, porque vai passar pelo médico, vai fazer uma quimioterapia, vai passar por uma cirurgia. Então, nosso propósito é o quê? É ir ali, aliviar um pouquinho a dor dessa pessoa. Aliviar um pouco a dor da família. É estar ali levando a palavra de Deus, orando, intercedendo. Então, esse é o nosso propósito. Por que foi escolhido só homens? Porque assim, é uma pergunta que fica, as pessoas às vezes, é só homem que vai. É bíblico também que o homem... Porque é o seguinte, o Clóvis... Ele está ali, né, para a segurança da família, né? O pai, ele passa aquela responsabilidade para os filhos.
A mulher se sente mais segura com o marido. E hoje o mundo tem tido uma diferença muito grande, né, pastor? Hoje a gente vê que os homens, às vezes ele estava... A gente viu o caso do primeiro entrevistado aqui, do Gustavo, falando do caso dele, de separação da mulher, da esposa. O jovem hoje está um pouco desacreditado, as pessoas já não querem casar, há essa divisão, né, nos lares, e é muita dificuldade. As igrejas têm pregado isso todo instante. Eu sei que o senhor tem trabalhado bastante também na igreja, os pastores, onde a gente vai, a gente vê a pregação, que a base que sustenta o homem é a família. E eu vi que o Legendários, ele também faz isso, é colocar o homem para entender que ele faz a diferença na família e ele pode fazer também a diferença na vida de outras pessoas, é isso? Sim. O homem ele é o sacerdócio. Ele é o sacerdote no lar. Ele é o sacerdote na casa. Então, o homem ele é o que implanta a lei em casa. Josué, ele reuniu o povo e disse assim, não importa se vocês vai servir outros deuses, não importa o caminho que vocês vai tomar, a decisão que vocês vai tomar. Agora, porém, eu e a minha casa, nós decidimos a servir ao Senhor. Então, isso é o quê? É uma responsabilidade do homem. O homem ele tem perdido muito a autoridade sacerdotal, porque Deus criou o homem para ser o provedor. E o homem hoje não está preocupado muito com isso. Eu até costumo dizer, antigamente eu não entendia por que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse para o homem amar a esposa. E você não vai encontrar um versículo na Bíblia que manda a mulher amar o esposo. Ela manda a esposa se sujeitar ao marido. Essa palavra sujeitar ao marido não é ser pisada pelo marido. Não. Manda ela estar na mesma posição, na mesma visão, no mesmo propósito. Mas a Bíblia manda o marido amar a esposa. Por quê? É da mulher quando ela é bem cuidada, quando ela é bem tratada, ela retribui aquilo para o homem. Portanto, a mulher, ela é sentimental. O homem é por visão, mas a mulher por aquilo que ela ouve. Por aquilo que ela ouve. Então, é onde o homem, se você for observar, a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Então é muita responsabilidade para o homem. E o homem tem perdido isso dia após dias. Perdido família, perdido a esposa, perdido tudo porque não tem assumido a sua responsabilidade de esposo, de provedor, de pai de família dentro de casa. Que legal. Que bacana esse papo legal aqui com o pastor Djalma Galdino, Cacoal, também hoje um legendário. Como é para você hoje também fazer parte desse movimento? Assim? Você recebeu críticas, você tem feito esse movimento crescer em Cacoal, você vê esse movimento crescente no Brasil, como é que você está enxergando tudo isso agora? Eu sou uma pessoa, Clóvis, que hoje eu aprendi o seguinte, eu tenho uma visão e eu tenho um foco. Então eu sei aonde eu quero chegar. Hoje eu não ligo para as críticas. Eu até costumo dizer na igreja, os meninos que estão ali, sabem, eu costumo dizer na igreja, eu não preciso de elogios para me continuar. E as críticas, elas não me fazem parar. Porque você já é um missionário. Eu tenho um foco. Eu tenho uma visão e tenho um foco. Então eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Então, eu não importo com o que a pessoa acha ou pensa de mim. O que importa é o que eu sou. A religiosidade, aquele pastor que é religioso, ele preocupa muito com o que o povo vai pensar. O que o povo vai achar. Eu já não sou desses. Eu já fui liberto da religiosidade tem muito tempo. Que bacana. Eu já fui liberto da religiosidade porque a religiosidade, ela às vezes é uma capa. Às vezes ela mostra algo, mas que na realidade não é. Eu sou o pastor Djalma em qualquer lugar.
Eu sou o pastor Djalma na rua, eu sou o pastor Djalma como empresário na Alfa Imobiliária, eu sou o pastor Djalma em qualquer lugar que eu tiver, eu sou o pastor Djalma. Eu sou o pastor Djalma em Cacoal, eu sou o pastor Djalma na África, eu sou o pastor Djalma em Porto Velho, eu sou o pastor Djalma em qualquer lugar que eu for. Da mesma forma, do jeito que você me vê aqui, você vai me ver em qualquer lugar. Eu não sou aqui de um jeito, de uma forma, e lá eu sou de outra. Não. Eu sou o pastor Djalma. Então, eu não ligo para aquilo que as pessoas pensam. Quando Deus te transformou, ele falou assim, se transformou de verdade, não pela metade. Né? Porque, de verdade. Pessoas que falam assim, eu sou crente, mas eu posso tomar uma cervejinha com o meu pastor. Não, eu sou transformado por Jesus Cristo e eu aceitei isso e eu vou mostrar para todo mundo que eu sou isso. Porque é o seguinte, quando Jesus te transforma de dentro para fora. Exatamente. Quando ele te transforma, ele não te transforma de fora para dentro. A religiosidade, ela te transforma de fora para dentro. De fora. Mas aqui dentro, continua no erro, continua no pecado, continua fazendo coisa errada. É aquela pessoa que preocupa diante do povo, mas lá nos bastidores, lá nos escondidos, faz as coisas erradas. Tem pastores criticando essa situação dos legendários. Tem artistas, deputados criticando. Porque tem famosos entrando. Mas será que eles participaram? Esse que está criticando participou? Como que eu vou falar de algo? Qual o sentido que as pessoas podem criticar algo que está sendo feito para levar e fazer o bem às pessoas, né? E como que ele pode criticar de algo só porque viu na internet? Só porque viu alguém falando. A pessoa não entendeu que a internet hoje, muitas pessoas querem engajamento. Porque hoje, um exemplo, a rede social, algumas redes sociais, tem pessoas que vivem nela, não trabalham mais, só ganham dinheiro através da rede social. Então, vou citar um exemplo. Uma dupla famosa, um cantor famoso, um pastor famoso, o quê? Ele é capaz de falar uma mentira só para aquele vídeo dar engajamento. E o legendário não é diferente. O legendário é o momento agora. Então, quem fala algo contra o legendário, vai trazer o quê? Vai trazer engajamento. Um vai mandar... não falei, olha ali para você ver. Ouve esse vídeo aí. Ouve esse vídeo aí o pastor falando. Olha esse vídeo aí o artista falando. Falando mal, falando contra. Então, eu falo para essas pessoas, gente, você não pode falar de algo se você não conhece. Você não pode mandar algo para frente se você não tem certeza que aquilo é verdade. E mesmo que seja verdade. Os portadores de má notícia não têm história. Verdade. Os portadores de má notícia. O que eu vou ganhar em publicar algo que aconteceu com você, algo que é ruim? Em passar para frente algo que é ruim? Eu não vou ganhar nada. Eu sou portador de boas notícias. Eu sou um pacificador. O que é um pacificador? Um pacificador é aquele que promove a paz. É aquele que leva a paz. E é isso que você quer. E é isso que eu quero. Quero trazer aqui, o propósito do legendário. Pode fazer. O propósito do legendário. Número 1, despertar guerreiros espirituais. Gente que entenda que foi chamado para a batalha. Esse é o primeiro. Segundo, formar líderes com identidades e propósito. Quantos líderes que perdeu a identidade? Muitos. No meio do caminho. Que já não tem mais propósito. Então, o propósito do legendário é esse. É despertar guerreiros espirituais, formar líderes com identidades e propósito. E terceiro, marcar uma geração. Nós queremos marcar uma geração. Esse é o nosso propósito. Por quê? Muitas pessoas, Clóvis, ele está preocupado com fama. Ele está preocupado com fama. Nós que somos legendários, nós não estamos preocupados com fama. Nós estamos preocupados com servir. Nós estamos preocupados em servir aquilo que precisa. Nós teve agora um retiro espiritual e nossos legendários estavam lá servindo. Nossos legendários que é empresário, nossos legendários que não precisa, se for olhar... Não, os cabras não precisam disso. Os cabras é para estar em casa descansando, dormindo. Mas teve deles que ficou lá até 2 horas da manhã. E quando era 5 horas até 2 horas da manhã. E quando era 5 horas da manhã, estava lá. E o bacana é que quando Deus chama você para servir, pode ser legendário, pode ser uma igreja grande, pode ser uma igreja pequena. Semana passada eu estive tomando um café com um empresário grande do Brasil que esteve aqui em Cacoal.
E ele sentou na mesa, sem mais nem menos, começou a conversar comigo. E ele contou um testemunho dele, eu vou só replicar rapidinho para você entender como Deus usa as pessoas. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, igual você falou. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. É o chamado dele para me servir, se é como legendário, se é como pastor da tua igreja pequena, ele vai usar. Esse camarada ele falou assim, olha, Deus quando me chamou, ele mandou eu dar um Corolla novo, repartir aquele Corolla, dar tudo para os outros, para me curar a minha vida da minha filha. E ele ficou na cabeça que ele fez. Ele pegou o Corolla dele, de quase 200 mil reais, transformou tudo em cesta básica e doou para 1.000 pessoas. Olha aí para você ver. Que de lá para cá ele fez um propósito com Deus, a saúde da filha dele foi restaurada. E aí ele fez um outro propósito com Deus. Olha para você ver o que eu estou falando aqui, é muito verdade. Ele falou assim, eu fiz um propósito por Deus que eu não iria dar 10% de dízimo para a igreja se ele salvasse a vida da minha filha. Eu ia dar 90% do que eu ganhasse. E hoje ele é um dos maiores empresários do Brasil e ele reparte 90% do que ele ganha, o lucro ele fica com 10%. Ele falou. Então, quer dizer, Deus usa as pessoas da forma dele, não é da minha forma que eu quero. Sim, hoje, o que acontece? O ser humano, ele tem uma dificuldade para servir. Ele gosta de ser servido. Mas a Bíblia ensina nós o contrário. A Bíblia fala que é melhor servir do que ser servido. Pois é. É melhor servir. Então, o propósito do legendário é esse. É levantar homens para servir, independente se seja empresário, se seja juiz, se seja advogado, não importa o que seja. Então, portanto, lá na igreja, os nossos legendários, eles estão preparando para servir, para ficar no estacionamento, para cuidar do estacionamento, quando está chovendo, pegar um guarda-chuva. Em Cacoal, só tem legendário da sua igreja ou tem de outras igrejas? Não, nós temos os nossos legendários lá da nossa igreja. Uhum. Portanto, nós queremos lutar para levar os homens todos da nossa, que é da igreja Palavra de Vida, para participar dos legendários. Uhum. Nosso propósito. E quem não é de outra igreja pode também entrar? Como é que funciona? Pode ser. Não importe a igreja. Para você participar do legendário, não importa a igreja. Não importa se você é católico, não importa se você é espírita, não importa se você é evangélico. Mas em Cacoal esse grupo hoje é só da sua igreja, por enquanto, ou tem de outras igrejas? Não, já? Tem outras igrejas. Já junto. Já tem outros também, tem da Batista Videira, tem da Shekinah. Legal. Tem outras igrejas. Isso tende a se fortalecer cada vez mais, né? Se fortalecer cada vez mais. E o que acontece? E o propósito é o seguinte, o legendário, ele tem que estar debaixo da autoridade. Ele tem que estar debaixo de um pastor. Legendário não é igreja. Legendário não é igreja. Legendário não é igreja. A partir do momento que o legendário parte para ser igreja, acabou o sentido. O legendário é uma ferramenta para ajudar os pastores. É uma ferramenta para ajudar os pastores. Por quê? A igreja precisa de servos, pessoas que estão prontas para servir. Ajudar, servir e pregar, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Então o quê? O nosso propósito é o quê? Nós começou com ônibus, mas nós vamos para o sinaleiro, nós vamos para o shopping, nós vamos para os bairros. Aonde estiver precisando da gente, nós vamos. Os legendários vão estar lá. Os legendários vão estar lá presentes. Que legal, cara. Você entendeu? Para estender as mãos àquele que precisa. Olha os valores do legendário. Primeiro, buscar em primeiro lugar a presença de Deus. Em primeiro lugar, a presença de Deus. Segundo, santidade acima do sistema. Que às vezes tem pessoa que preocupa muito com o sistema e a santidade está longe. Eu estou aqui, eu não posso, que eu sou isso, sou juiz, sou advogado. Você entendeu? Então, o quê? A santidade acima do sistema. Coragem para lutar contra a maré. Uma das coisas que na montanha me ensinou muito, eu aprendi muito ali. Muito, mas muito mesmo. Para mim foi um aprendizado muito grande. Mas o quê? É que eu posso muito mais além do que eu pensava que podia. Que legal. O dia que você for, você vai entender que você pode muito mais. Você pode fazer muito mais. Você tem muito mais capacidade de fazer. Porque nós, às vezes, nós limitamos nós mesmos. E nós temos condição de fazer muito mais. De lutar muito mais. Então, hoje, ali na Igreja Palavra de Vida, se nós alcançar 50% dos homens se tornar legendário, nós vamos ter 50% dos homens da Igreja Palavra de Vida
que vai estar pronto para servir. Vai estar pronto para estender. Quando vier alguém que está passando necessidade, não vem atrás de mim. Ele vai procurar fazer e ajudar aquela pessoa que está precisando. Alguém está passando uma crise no casamento, ele vai estar preparado para ir lá. Não para falar como um homem natural. Ele vai preocupar em quê? Em trazer algo que vem da parte de Deus. Não abandona a sua esposa. Não abandona a sua família. Luta pelo seu casamento. Luta pelos seus filhos. Porque esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, só critica quem não conhece. Que legal. Papo saudável. Descobrimos um pouco mais sobre os legendários. Eu também já fiquei aqui pensando, porque a gente aprende cada vez mais. E ouvindo você atentamente aqui suas falas, já comecei a aprender algumas coisas a mais também. E refletir um pouco mais naquilo que eu tenho na minha vida. E eu prezo muito minha família também, mas a gente é ser humano, a gente erra, a gente vive de erros às vezes, né? E tem que saber que às vezes precisa pedir perdão, voltar atrás, e há tempo para tudo, né, pastor? E seja esse o seu tempo agora, de repente, que está vendo aí, né, de procurar a igreja, mostrar que você pode mudar, você vai conseguir e você vai ter pessoas também para te ajudar. O mais importante de tudo isso, além das pessoas, você vai ter ainda um Deus poderoso que pode mudar qualquer coisa na vida das pessoas, né, Djalma? E sabe o interessante ali? Uhum. No legendário, eles não falam o nome de nenhuma igreja. Que legal. Não falam o nome de nenhuma igreja o tempo todo. Eles falam do legendário número 1, que é Jesus. Eles falam de Jesus. Prega Jesus. Ensina Jesus. Porque o que acontece? Eu costumo dizer na igreja que Jesus não tinha religião. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador e pronto, acabou. Agora, a religião, ela traz confusão, ela traz briga, ela traz discórdia. Não, a igreja boa é a minha, a igreja boa é a do fulano, não. E traz aquela confusão. O legendário não, o legendário prega Jesus. É isso que nós precisamos pregar. Nós precisamos defender a paz, defender o Salvador. E às vezes o quê? A religiosidade, a pessoa é tão religiosa, porque hoje nós temos muitos cristãos, Clóvis, infelizmente, não escandalizo o que eu vou falar, muitos cristãos idólatras. Você deve honrar sua igreja, você deve honrar o seu pastor, mas você não pode idolatrar. A partir do momento que você fala com alguém, não, igreja boa é a minha, a igreja sou eu. Exatamente. Igreja boa é eu que sou igreja. Tem igrejas pregando somente prosperidade. Só prosperidade. E esquecendo de pregar a volta de Jesus, o amor de Jesus que ele tem por nós e cada um de nós. Que bacana poder falar com você e que prazer receber aqui, meu, falar sobre um assunto tão importante e que ajuda as pessoas, que ajuda a salvar vidas, casamentos, jovens, crianças, né? Eu tenho vários testemunhos para contar também, família que eu já passei por dificuldade. Eu fico feliz em poder compartilhar esse momento com você. Deus tocou no meu coração, fez o chamamento comigo. Falei assim, eu vou lá, vou chamar o pastor, vamos contar tudo para Cacoal. Os legendários também estão aqui para servir a nossa comunidade. E agora fico com vocês aí, um pensamento de vocês, para vocês refletirem, procurar o pastor Djalma na igreja, procurar outras igrejas que também estão aí se unindo, né, constituindo, para também você fazer parte do legendário. Você homem, você que quer fazer essa mudança, quer conhecer um pouco mais, procure o pastor Djalma, a igreja aqui está em Cacoal. Você tem quantas igrejas em Cacoal? 2? Nós temos 4 igrejas em Cacoal. 4 igrejas dentro de Cacoal, nós temos 4. E você também prega missões internacionais já, né? Sim, nós temos uma base missionária na África. Nós temos lá duas igrejas na África e temos um trabalho que nós trabalhamos com a criança. Nós temos uma escola na África. Eu fiquei sabendo disso. Onde nós cuidamos de 135 crianças. E tudo com doações, né? Escola, tudo. Entendeu? Então, esse é o nosso trabalho. É o legendário. É o trabalho do legendário. É o nosso propósito. É sair das 4 paredes. Que legal. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas dentro, o senhor está preocupado, já teve pessoa que falou assim, pastor, tem muitas coisas para fazer missão aqui dentro de Cacoal, mas nós fazemos missão aqui dentro de Cacoal. Nós temos a Associação Vida, que nós damos aula para mais de 80 crianças,
aula de música de graça, não cobramos nada, através da Associação Vida, que é ligada à Igreja Palavra de Vida. Legal. Então, na pandemia, nós distribuímos mais de 300 cestas básicas. Nós distribuindo para o nosso povo, ajudando ali, estendendo as mãos. E agora nós vamos reunir também os legendários. Vamos falar com eles o quê? Para somar mais. Para chegar o quê? O final do ano, nós já ir trabalhando o quê? Para o Natal Solidário. Bacana. Porque tem muitas pessoas que não têm condição. Que precisam. E que precisa de uma cestinha. Que precisa de uma ajuda da gente. Então, nosso propósito é isso. O propósito da igreja é esse. Legal. Falamos aqui, então, com o pastor Djalma. Ficaria mais 1 hora, 2 horas falando com você. Eu sei que tem bastante assunto. Vou trazer você em uma outra oportunidade, para a gente falar um pouco mais também da Igreja Palavra de Vida. Sim. Uma outra oportunidade, os eventos que tiverem também. As portas estão abertas no CacoalCast. Deixa aqui um abraço registrado a todos os legendários, a tua igreja, que faz um trabalho incrível em Cacoal. E você continua sendo essa pessoa maravilhosa. Um pastor querido, um pastor abençoado, um homem de fé, um homem de religiosidade tremenda e que reconheça esse potencial grandioso que Deus te deu, né? Diante desse novo desafio também, como legendário, agora também nesse movimento, que esse grupo possa crescer cada vez mais e que Deus continue honrando cada dia os seus dias aqui na terra e aqui em Cacoal, que você prevaleça, essa igreja crescer mais e mais e mais e que possa multiplicar cada vez mais também o número de legendários aqui no município, tá bom? Obrigado, Clóvis, pelas palavras bonitas que você diz. E você tem nosso respeito, você tem nosso carinho. A gente conhece já tem um bom tempo, você conhece um pouco da nossa história, sim, sabe nosso testemunho de vida aí. Eu só tenho a agradecer pelo espaço, pela oportunidade que você abriu aqui para a gente. E outra oportunidade para a gente estar falando mais sobre a igreja, sobre Cristo, porque é algo que eu amo, eu fui chamado para isso. E amo fazer o que eu faço. Já tive a oportunidade de deixar de fazer o que eu faço, já tive a oportunidade de deixar de ser pastor, porque hoje praticamente eu não vivo do reino, eu não vivo da obra, eu faço a obra por amor, sempre fiz a obra de Deus por amor. Mas eu costumo dizer o seguinte, se fosse para mim escolher ser pastor 10 vezes, eu escolheria ser pastor. Porque eu amo fazer o que eu faço. Eu não faço por vanglória, eu não faço por fama, eu não faço por dinheiro. Eu faço porque amo. Que maravilha! Viu? Tá aí um bate-papo saudável para vocês aqui no CacoalCast. Eu falei para vocês que ia ser especial hoje. Foi muito especial. E já me fizeram o convite para ir para a montanha. E eu quero que você faz parte também, tá? Tá vendo? Faz parte do nosso grupo de legendários em Cacoal. Porque nós temos o grupo lá na igreja, né? Uhum. Os legendários lá da igreja Palavra de Vida. Mas nós temos o momento de reunir com todos os legendários. Então, portanto, quando nós vamos para o sinaleiro, quando nós vamos para o ônibus, não é o grupo da Palavra de Vida. É os legendários de Cacoal. Que vai fazer isso. Você entendeu? Maravilha. Obrigado pelo convite. Já estamos pensando e acho que vai me convencer. Logo, logo, quem sabe a próxima entrevista será com esse colete aí. Olha aí que laranja. É um desafio grande. Isso aqui é uma farda. O povo que não sabe é uma farda. Uma farda bonita, então, boné. Eu acho que você nunca tinha me visto em Cacoal nunca tinha visto de boné. Desse jeito, de boné. Nunca viu. E ficou então, bonitão. Agora, boné lindo. É uma farda. Então eu não posso falar dos legendários ou ir em qualquer lugar, soldado, né? Se eu não tiver com a farda. Então eu tenho que estar com essa farda laranja aqui e tenho que estar com o boné. E uso com muito orgulho, porque foi um preço que eu paguei por ele. Assim terminamos esse episódio de hoje do CacoalCast com o pastor Djalma e nossos convidados aqui, que passou por hoje aqui o Flávio Gomes, contou um pouco da sua história, experiência incrível do Gustavo, músico, que está ali também assistindo. É uma benção, esses meninos têm sido uma benção, tá? E foi ótimo essa experiência aqui também. Que vocês possam também conhecer um pouco mais aí dos legendários. Até o próximo episódio.